Se você está pensando em montar um espaço e colocar no Airbnb, esse vídeo é para você, para entender mais ou menos como que funciona. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bibi, eu sou proprietária desse apartamento e administro ele para o Airbnb. E eu vim apresentar para vocês mais ou menos como funciona, né? Essa logística de organização, de administração e de montagem de um apartamento para você conseguir colocar também o seu para funcionar no Airbnb. Bom, quando eu comprei esse apartamento aqui, ele é um estúdio, ele tem 39 metros quadrados, é um apartamento pequeno, relativamente pequeno, mas para períodos curtos, né, temporadas, enfim, é o que a gente pensa justamente para Airbnb, ele é excelente e super funcional. Quando eu vim comprar esse apartamento, eu pensei nele justamente para Airbnb. Então ele foi todo pensado e reformado justamente para fazer o Airbnb, né? Eu pensei aqui em muitos detalhes que fizessem muita diferença, né, para quando o hóspede fosse fazer a reserva, ele quisesse ficar neste apartamento. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que você tem que pensar na hora de você montar um Airbnb. Por que essa pessoa vai querer ficar no meu lugar, no espaço, né? Então, tenha diferenciais, como um filtro de água com água à vontade, um mimo diferente, um aconchego diferente, uma decoração legal, um lençol bom, sabe? Coisas que atraiam, quando a pessoa vier, ela vai querer voltar. Nosso apartamento está localizado na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Ele fica na melhor localização da cidade. É muito legal o lugar, o espaço. Não é uma cidade relativamente grande, tem uma média de 250 mil habitantes. Mas a Airbnb hoje está disponível em qualquer cidade. Então, se você tem uma cidade pequena, mora numa cidade pequena, tem um espaço, faça um teste, né? Acho legal, acho interessante. As pessoas conseguem achar, de repente, um lugar, um espaço que você aluga para fim de semana. Você coloca no Airbnb e a pessoa consegue achar no Google, né? Pesquisando, você acaba alugando mais. Tem um percentual, sim, mas você tem toda a segurança do Airbnb e tem toda a parte da divulgação, das pessoas conseguirem te achar mais fácil, né? Você pode colocar apartamentos, estúdios, casas, sítios, chácaras, o que for para entrar no Airbnb, desde que ele tenha uma estrutura e um básico, né, para entrar no aplicativo do Airbnb. A gente tem que pensar o Airbnb como uma estrutura de hotel, né? Quando você chega no hotel, o que o hotel teria? Ele teria essas coisas básicas que a pessoa tem, né, na hora que ela chega no apartamento, e mais, porque dentro do Airbnb ela pode ter a cozinha, porque ela pode fazer uma comida, um café, ela fica uma semana. Ela tem uma estrutura, de repente, de uma máquina de lavar roupa, de um ambiente de academia, de um ambiente de coworking, que ela consiga usar dos benefícios que o prédio, enfim, que o apartamento disponibiliza para ela. Eu vou falar algumas coisas básicas importantes para você ter no seu espaço, para você montar um Airbnb, para você entender o que você precisa ter para começar. Geladeira, os básicos, né? Geladeira, um fogão, um cooktop, o que seja, que ela consiga fazer uma comidinha. Um forno ou uma airfryer, alguma coisa que ela consiga assar, né? Alguma coisa. Eu acho essencial ter também água. Se você não tem a possibilidade de colocar um filtro de água disponível, com água à vontade, sempre deixa umas 2 garrafas de água para quando o hóspede chegar no apartamento, ele já ter uma água disponível para ele tomar. Para ele, de repente, ele chega de madrugada, enfim, eu acho super necessário. Na parte da cozinha, um pouco de sal, um pouco de azeite e um pouco de pimenta. Pimenta do reino mesmo, né? Em pó. Enfim, que é um temperinho que a pessoa tem ali para usar naquele momento. Uma coisa rápida que ela não precisa ir até o mercado para comprar. Só um temperinho, um negocinho para colocar na carne daquele dia que ela comprou. Não é legal ter. A gente tem que sempre deixar também coisas básicas como detergente, bucha. A bucha da pia é legal você sempre trocar. Eu não troco em todas as hospedagens, né? Porque tem gente que mal usa, tem gente que nem usa a pia e tem gente que usa muito pouco. Então, assim, pelo menos a cada 2, a gente troca a buchinha da pia, dependendo do estado que ela tiver. Panelas também essenciais. Panela, frigideira, uma caneca para ferver água. É legal deixar também uns potes para ela armazenar alguma coisa, alguma comida que ela fez no dia e ela consiga guardar, né?
na geladeira. Os talheres, facas, uma tesoura legal, um abridor de vinho, um abridor de lata. Tem que ter em todas as hospedagens, inclusive todas as hospedagens eu troco o pano de prato da cozinha. Os pratos, eu sempre deixo assim, o apartamento, ele é disponível para 3 pessoas, né? 3, 4 pessoas. Então eu deixo disponível sempre 4 pratos, 4 garfos, 4 facas, 4 colheres, enfim, tipo, uma média para você ter um controle também na hora de você ter que conferir, né? Para você ter uma ideia, para aquele monte de coisas e ficar mais organizado, mais fácil, bem prático para o hóspede e para quem tiver que fazer a conferência depois. Na cozinha também tem que deixar sempre um escorredor de prato, um escorredor de talher. Se você for colocar alguma coisa, tipo, você tem uma mesa, né? Que você consiga colocar uma mesa de jantar, enfim, uma mesa na cozinha. O que que você vai colocar ali? Coisas básicas, né? Para colocar uma panela de repente em cima, ou tipo, onde você vai colocar os pratos em cima, ou uma toalha, enfim, alguma coisa que você consiga colocar em cima da mesa. Umas coisas práticas e básicas que a gente usa para não estragar o que a gente tem, né, ali, mas que não fique coisas também desnecessárias, sabe? Aqui no apartamento eu tenho cafeteira em pó, que eu deixo um pouco do pó e o açúcar, e eu tenho a cafeteira também em cápsula, que depende da quantidade de hóspedes. Se eu tiver um hóspede, eu deixo uma cápsula, 2 hóspedes, 2 cápsulas, para ela usar, né, o café, poder consumir o café durante um próximo dia. Depois, se ela precisar, se ela gostar do café em cápsula, ela consegue comprar, enfim, para ela usar no momento da chegada dela mesmo. Xícaras, xícaras de café, de chá, copo para água, deixo um copinho também de repente para tomar uma cerveja. E eu sempre deixo também uma tacinha de vinho, né? 2 tacinhas de vinho de repente, para se a pessoa quiser usar. Na parte da lavanderia, por exemplo, aqui no apartamento, eu não tenho a máquina de lavar no apartamento, porque o prédio tem a lavanderia e os hóspedes aqui no prédio podem usar a lavanderia, né? Mas a gente tem um tanquinho aqui que a pessoa pode usar, né? Para lavar alguma coisa, lavar um tênis, lavar um pano, enfim, tem aqui. Ainda na lavanderia, tem as coisas básicas para você deixar: vassoura, rodo e uma pazinha para tirar o pó, a sujeira do chão. Eu deixo também um varalzinho de chão e um daquele prendedor para você pendurar calcinha, cueca, enfim. Ela pode lavar na lavanderia lá em cima do prédio. Se ela quiser, ela seca também lá na secadora. Se ela não quiser, ou quiser só secar uma toalha, deixar uma toalha aqui para secar, como o apartamento é bem pequeno, ela consegue colocar o varazão de chão aqui e usar. Eu sempre deixo disponível um balde, um pano de chão limpo, né? Se a pessoa precisar usar, de repente surge alguma coisa no apartamento naquele momento da hospedagem dela. E deixo também os produtos básicos para ela usar durante a hospedagem. Um pouco de detergente, um pouco de desinfetante, um pouco de multiuso, um pouco de álcool em gel. Eu deixo também um vidro de veneno, inseticida, né? Se tiver pernilongo, mosquito, bicho, enfim, para a pessoa se precisar usar. E eu deixo também 2 vidrinhos com um pouco de sabão líquido de lavar roupa e um pouco de amaciante também, se ela precisar usar uma quantidade pequena, mínima, que ela possa lavar uma máquina de roupa que ela traga no dia, enfim. Eu deixo também aqui no apartamento um ferro de passar a vapor, basiquinho, pequenininho, que ele fica guardadinho aqui. A gente não tem ferro de passar, não tem mesa de passar, mas de repente é uma opção que a pessoa consiga usar e é um diferencial para o apartamento. Eu acho extremamente importante a gente deixar rolinhos de saquinho de lixo, por exemplo. A pessoa às vezes pode ficar um dia, né? A gente sempre deixa saquinhos já colocados no lixo, né? Para a pessoa usar naquele dia. Mas ela pode ficar mais dias e ela precisa às vezes tirar aquele lixo, juntou muita coisa, joga fora e ela precisa de saco de lixo. Isso eu acho extremamente importante. Tem que deixar saquinho de lixo disponível para o hóspede também. Para a pessoa ficar hospedada aqui, a gente deixa sempre já tudo organizado, a cama toda pronta já, com lençol de cima, lençol de baixo, coberta, deixo cobertas extras também disponíveis, se a pessoa precisar, a franja do travesseiro, e detalhe, tá? Acho muito importante isso. Para você montar uma cama, é super importante colocar o protetor de colchão, o protetor de
travesseiro também, né? Às vezes suja, suor, começa a pegar cheiro, não fica legal e é muito difícil depois de limpar. Ainda no quarto, acho super importante ter um espelho de corpo inteiro. Tem muita gente que sente necessidade de ter uma visão de look inteiro. Então é legal, dependendo do lugar, do ambiente que você colocar para Airbnb, acho interessante. Aqui a gente tem guarda-roupa disponível, se você tiver uma cômoda ou algum lugar, né, para a pessoa conseguir guardar um pouco de roupa do dia. Mas a gente tem um guarda-roupa disponível aqui. E eu deixo também disponível alguns cabides para ela chegar e pendurar as roupas, enfim. Aqui no apartamento eu deixo disponível também um bercinho portátil, dobrável, né? Se a pessoa tiver uma criança ou um bebê e solicitar um berço, eu tenho disponível. Não é obrigatório, mas é um diferencial. Ainda na parte dos bebês, eu tenho também disponível aqui no apartamento uma banheirinha pequena, super baratinha, mas que é legal também para a possibilidade da mãe, do pai, da família pedir, né, uma banheirinha para bebê. A gente tem que pensar também, um apartamento como esse, eu precisava fechar toda essa porta, que é a parte de vidro aqui, que entra muita luminosidade, de manhã entra sol aqui. Então eu fiz uma cortina, que é uma cortina prática já, ela é toda de linho, ela é bem bonita, e ela é toda estruturada já com um blackout junto. Então a gente fecha essa cortina aqui dentro do apartamento, da parte do quarto, onde as pessoas dormem, fica bem escurinho, bem confortável. Isso é essencial. Como eu vou dormir e como eu vou ficar confortável dentro de um apartamento. Isso conta muito. Se você entrar num apartamento, ele for lindo, maravilhoso, e a cama for muito ruim, o lençol muito ruim, e você dormir totalmente desconfortável, é muito difícil que a pessoa vai voltar. Aqui, como a gente aproveitou os espaços, eu coloquei a TV pendurada no teto, para eu conseguir fazer com que ela se movimentasse, tanto para o sofá quanto para a cama, né? Então isso acabou que me gerou um pouco mais de espaço dentro do apartamento para aproveitar mesmo. É legal você fazer um sofá que de repente ele vira um sofá-cama, que você tem a possibilidade de colocar mais pessoas para dormir e se hospedar dentro do apartamento. Isso acaba atraindo mais, chama mais gente e fica mais viável para as pessoas. É muito legal também a gente pensar na parte do clima, né? Temperatura do apartamento. Se você tem um lugar, um espaço que é muito quente, pense no ar-condicionado, de repente você consiga colocar, isso muda muito para a pessoa. É muito mais confortável, muito mais agradável, as pessoas querem ficar mais. A gente sempre tem que pensar nesse lado de que, por que ela vai querer ficar no meu espaço? Por que ela vai gostar mais do meu espaço, né? Isso conta muito, você consegue cobrar um pouquinho a mais, a pessoa entra no apartamento e ela vai querer voltar. No banheiro, é obrigatório ter papel higiênico disponível. Então, eu sempre deixo papel higiênico disponível. Tem sabonete líquido na pia, sabonete líquido na parte do chuveiro, né, do box. Um pouco de shampoo e um pouco de condicionador. É legal para aquela pessoa que vem e fica um dia, de repente, às vezes a gente hospeda homem que não vem muito com vidro de shampoo e acaba usando, sabe? Vidrinho de shampoo de hotel. Tipo, praticamente isso. A gente deixa uma quantidade mínima para usar ali poucos dias. Eu deixo disponível também ainda no banheiro um secador de secar cabelo, pequeno, portátil, dobrável, que você consiga ter ali e de repente se uma pessoa precisar usar, esqueceu dela, enfim. Deixo também as toalhas, toalha uma para cada hóspede, dependendo, você pode combinar com o hóspede para ele solicitar, se ele precisar solicitar mais toalhas, dependendo da quantidade de dias de hospedagem, enfim. Deixo as toalhas, tapetinho de chão e a toalha de rosto também. No banheiro, a gente tem que ter o lixinho do banheiro e é legal ter também aquela esponjinha de limpar vaso. Legal também. Eu deixo num cantinho, ela fica fechadinha lá com um pouquinho de produto para se for necessário usar. Gente, pense nos espaços, na praticidade de usar, aonde pendurar, o que colocar. Se a pessoa estiver aqui no apartamento, onde ela vai pendurar a toalha? Então pense, tem ganchos, aqui eu tenho gancho que a gente pendura no box da toalha. Tem um gancho que eu penduro aqui do lado do espelho. Tem gancho que você consegue pendurar na parede. Enfim, o apartamento é pequeno. A gente tem que pensar em soluções, em coisas que ficam práticas e ficam bonitas. A gente tem que pensar também se a gente vai liberar o apartamento para entrar, por exemplo, animais de estimação. Eu libero aqui para entrar um animal de estimação, um pet, né? Porque as pessoas às vezes viajam e levam os animaizinhos e isso acaba fazendo com que a pessoa acabe se hospedando no seu espaço
e não num hotel, de repente, que não receba, enfim, isso ajuda. Então, sempre que você for fazer e montar o seu espaço, pense nessas possibilidades de perigo, de estragar, de coisas que possam sujar muito fácil, sabe? Então, assim, um sofá que não seja tão claro, tão branco, que não suje tanto. Uma mesa com cadeira que você consiga limpar mais fácil, que não tenha tanto problema. Isso até com criança, em questão de perigo, o que que é acessível, o que que não é. Se de repente você tem uma janela aí do prédio que não tem a tela, tem que pôr tela. Isso é extremamente importante. Então tem cuidados que a gente tem que olhar, de repente a gente não olha para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, mas que as outras pessoas que vão acessar o apartamento, vão se hospedar, elas precisam disso, elas precisam desse cuidado. Então a gente tem que pensar nisso. Aqui no apartamento, eu coloquei a fechadura eletrônica como um acesso para os hóspedes chegarem e conseguirem entrar. E a gente tem que estar no apartamento, a gente tem que estar no lugar, né? Então aqui, como é tudo muito remoto, a portaria é remota também. A gente libera na portaria o acesso do hóspede. O hóspede chega no apartamento e ele já vai ter recebido a senha de acesso para ele conseguir entrar no apartamento. Então isso fica prático, a pessoa não precisa da gente, é bem mais simples. Então é um investimento legal que eu aconselho fazer, colocar uma fechadura eletrônica, se for num apartamento, num condomínio, enfim, um lugar mais seguro. Eu vou só falar para vocês rapidinho algumas regrinhas básicas que eu deixo no apartamento, porque isso eu acho que é um assunto totalmente na hora da montagem, né, do anúncio no site do Airbnb. Para você montar o anúncio, você tem que colocar algumas coisas específicas que eu acho super legal, bem especificado mesmo, para o hóspede entender. Na hora da reserva dele, ele recebe algumas mensagens, ele pode receber algumas mensagens automáticas. Eu acho muito interessante também, já para a pessoa já ter algumas instruções. Enfim, mas isso em algum outro momento de montagem de anúncio, dá para falar mais especificamente, né? Mas acho legal a gente colocar regrinhas básicas. Eu coloco regrinhas básicas aqui no apartamento, como por exemplo, retirar o lixo. A pessoa tem que sair do apartamento, tem que levar todo o lixo embora assim, né? Já indico aonde é a lixeira aqui do prédio, a pessoa joga, enfim. Aqui no prédio a gente tem disponível também uma vaga de garagem. Isso é legal, muito legal falar, porque a maioria das pessoas vem de carro e precisa guardar o carro em algum lugar. Então ela tem o controle fica aqui no apartamento. Então eu deixo regrinhas de tipo, tem que devolver o controle, tem que jogar o lixo, tem que deixar a louça lavada. Eu acho isso muito importante, porque tem aquelas pessoas que têm um pouco de noção, que deixam organizado, e tem as que não têm nenhuma noção. E deixa comida até no telhado, dentro da geladeira, o que for, enfim. Então, acho que isso é uma regra básica, acaba adiantando muito o trabalho das pessoas que vêm e vêm fazer limpeza, e vêm organizar, e acaba que o hóspede tem um pouco mais de cuidado com as coisas, sabe? Eu acho isso importante. A outra regra também, que é essencial, super importante, as pessoas tinham que ter um pingo de noção sobre isso, sair do apartamento, fechar todas as janelas e apagar todas as luzes e desligar o ar-condicionado. Gente, isso aí é o básico da vida. Você sai da sua casa, deixa todas as janelas abertas, todas as luzes acesas e o ar-condicionado ligado. Não acho que você faz isso. Então não faça no lugar que vocês vão ficar hospedados. Até porque é um apartamento de uma pessoa. É específico para Airbnb ou não? Pode ser ou não, mas assim, a gente tem que ter um cuidado, né? Qualquer lugar que a gente vai não é nosso. Se o hóspede acaba danificando alguma coisa dentro do seu apartamento, um copo, um lençol manchado, enfim, quebra alguma coisa, automaticamente a gente entra com um pedido no Airbnb, é super simples, eles são muito atenciosos. A gente entra com um pedido no Airbnb e eles vão ressarcir a gente pelo hóspede ou pelo Airbnb mesmo. Aí depende ali do aplicativo, o acordo que eles entram com o hóspede. Acho legal você deixar um mimozinho para o seu hóspede na chegada dele. Eu acabo sempre deixando alguma coisinha. Ou um pacotinho de bolacha, um chocolatinho. Às vezes eu deixo até uma cervejinha dentro da geladeira, dependendo do hóspede que vem. Dependendo do clima também, do calor, né? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas, né, sejam suficientes aí para dar uma ajudada, uma clareada, para vocês conseguirem montar um espaço, ou você tiver um espaço que você já estava pensando em colocar, enfim. É isso. Obrigada.